Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías 38, do verso 1 ao 3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, prezado amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema o choro do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu do profeta Isaías a pior notícia que se pode pensar. Quando o profeta Isaías disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi uma ordem de Deus fulminante, em caráter irrevogável. Mas o rei Ezequias se humilhou, orou e chorou abundantemente. Pois assim afirma a palavra de Deus. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Ezequias, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E Deus, na sua infinita misericórdia, ainda fez uma promessa para o rei Ezequias, com um sinal extraordinário, dizendo: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e esta cidade, eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de acaso, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Então, amado irmão e prezado amigo, você já pensou nesse milagre que Deus fez, fazendo o sol recuar 10 graus atrás, pelos graus que já tinha andado? Só o grande poder de Deus explica esse fenômeno. Todo o universo que Deus criou obedece à sua voz, de uma forma maravilhosa. A enfermidade do rei Ezequias era mortal, mas Deus pode exercer poder sobre qualquer situação, e Deus tem poder sobre a morte. E ouviu a oração de Ezequias e deu a ele mais 15 anos, pela sua infinita misericórdia. Todas essas coisas estão sobre o comando de Deus. Todas as coisas obedecem ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Veja o que o rei Ezequias falou depois que adoeceu, e depois que ele sarou, ele fala assim: e eu disse na tranquilidade dos meus dias, e me as portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como choça de pastor.
cortei com tecelão a minha vida, como que o tear cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como grou ou andorinha, assim eu chiava e gemia como pomba. Alçava meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica o porfiador. Que direi? Como o prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Ó Senhor, com essas palavras se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, prezado amigo ouvinte, o Senhor Deus cuidou não só do físico do rei Ezequias, mas cuidou também da sua alma, porque ele lamentou, mas ele buscou a face de Deus em oração. Assim, amados irmãos e amigos, em poucas palavras, o rei Ezequias, ele revelou a sua dor, o seu sofrimento, o seu gemido, aquilo que estava torturando a sua alma. Mas nesse momento de dor, de angústia, Deus abraçou a sua alma de uma forma tão amorosamente, que Deus disse para ele: você não vai cair na cova da corrupção, e os seus pecados serão jogados para trás das minhas portas. E Deus assim perdoou o rei Ezequias. E naquele momento, então, ele foi confortado e consolado pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, se você está passando por uma situação semelhante, de angústia, de tristeza, e às vezes também de tribulações, de decepções, então clame a Deus como o rei Ezequias clamou, e Deus abraçou a sua alma tão amorosamente que ele se sentiu totalmente consolado. Então, lance agora sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, e Ele quer te abraçar com este amor maravilhoso. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.